Olá, muito boa tarde para você. Aqui na TV Novo Tempo está começando mais um Entre Família, com o carinho de quem está sentadinha nesse sofá, nos recebendo nessa cozinha, principalmente, olha, independentemente do lugar, boa tarde para o seu coração que... Olha que cantinho, boa tarde, Carol. Aquele coração tem um cantinho pro Entre Família. Ah, nós nos sentimos honrados, viu? De fazer parte aí da sua tarde. E é bom que você esteja aqui com a gente, porque você tem que tomar uma decisão daqui pra frente. Tem que estar com a gente todo dia, tá? E tem que tomar uma decisão, indeciso demais, gente. Mas vou dizer uma coisa, por que a pessoa sabe, gosta às vezes do programa, ou toma uma decisão, e parece que às vezes a mente da gente não ajuda, o cérebro tá dizendo assim, não, não vai, não. Eu vou ter que pensar um programa como esse, que traz conhecimento, você vai ter que se esforçar para poder depois daqui tomar uma decisão. Não, é o seguinte, porque hoje é o dia, vamos parar com essa situação aí. Você vai levantar desse sofá aí, minha filha, vai sentar, vai levantar dessa cadeira aí, vai te levantar tomando decisões, porque hoje é o dia de tomar decisão. Temos aqui uma especialista para ajudar. Inclusive, hoje tem uma dinâmica sensacional, viu? Alguns alimentos que prejudicam o cérebro na tomada de decisão. E uns que ajudam. Inclusive, eu tô aqui, ó... Tirando do dente. Não, por favor, a produção, faça mais dinâmicas que tem a ver com alimentos. Não, é porque eu acho que o alimento é a base de tudo. É a base, une as pessoas aqui. Inclusive, eu já estava comendo ali, daqui a pouquinho tem uma dinâmica. Não é porque a gente vem com fome, negócio... Não, é justamente... É porque é uma coisa importante, tá? Porque como que te fala de uma coisa que a gente não provou? Como? Mas nunca ia fazer isso com você. O que é isso? É uma falta de respeito. É o seguinte, então você continua aqui com a gente, já sabe que hoje é o dia de tomar decisões. E se você é uma pessoa que é super indecisa, você não compra um sapato sem tirar uma foto, joga lá no grupo pra alguém falar uma opinião ali, olha. Precisa daquele reforço de alguém e tal, não sabe. O que está acontecendo? Aquele que devia nos ajudar, que é o cérebro, por que às vezes ele dá essa sentada no sofá? Agora eu vou emagrecer, não sei o que, daqui a pouco no dia seguinte você te traiu. Não é. Dia seguinte você mesmo tá cozinhando aquele negócio lá. Ele comemora com você, ele fala assim, ei, faz uma festa. Aí pá, te abraça o cérebro e tal, no dia seguinte ele fala assim, que cama bem quentinha é essa? Imagina, levantar pra correr. Gente, correr, pra quê? Aí você cheira do lado assim, ó, para com isso. Travesseiro com cheirinho amaciante. Aí... Você coloca o despertador 5 minutos. Ele fala assim, só mais 5. Só mais 5. Aí quando você acorda, você já que eu tô aí 5, deixa os outros 45 pra fora. Não, mas é que aí você pensa assim, vou acordar cedo agora. Tá uma friagem lá fora, uma neblina, um negócio lá. Pega uma friagem, fico mal. Sim, tem que comprar remédio. Depois vou gastar com remédio, então não vou parar de correr. Ele é esperto, sabe por quê? Ele dá razões pra justificar suas emoções. Hoje nós vamos parar com isso aí, viu? Fica com a gente, fica tranquilo, não deixa o cérebro te trair, não. E você pegar esse controle remoto e mudar de canal. De jeito nenhum. Tem essa conversa. Não é hipnose aqui não, mas aqui é conteúdo. Não sai daí que você não vai perder esse programa. Um breve intervalo e a gente volta já já. De volta aqui com o Entre Família, que bom que você decidiu ficar, viu? É isso mesmo. E eu quero entender aqui, porque você sabe que esse programa não é feito sozinho aqui não, né? Não, ainda bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus sabe o que faz. Não é assim não, esse programa é feito com você. Esses 30 segundos de intervalo rende um papo que você não tem noção das origens. É por isso que a gente tá falando aqui, tá? Mas eu tomei a decisão de não contar pra você que não vai agregar nada. Ai, que bom. Eu achei que você já ia soltar. Eu ia falar que você falou de criança ranhenta, ela tá falando aqui no intervalo. Por isso que eu tava rindo. Não decida contar. Não, porque antigamente a pessoa falava assim, hoje é moda você ter um celular. Tem um iPhone e tal. Qual é a marca do seu iPhone? Antigamente moda era você encontrar criança ranhenta. Hoje em dia não escorre mais nariz Não tem mais, acabou. Não tem. Que graça tem você falar, limpa menino, hoje não tem mais o que limpar, as crianças tudo limpinha e tal. Porque antes você fazia aquele rastro, né? Vou te dizer. Mas agora não mais. Mas você viu por que não valeria a pena. Não. Me arrependi de ter contado. Vamos tomar uma decisão falar a pergunta aqui pra quem tá em casa. É o seguinte, eu quero saber qual é a decisão mais difícil que você tomou. Mais difícil? Não fala. Você não. Aqui é. Não, você não. Eu não vou. Multa, gente, multa o microfone. Aí é o seguinte, antes que ele fale, qual é a decisão mais difícil que você tomou? E você vai dizer pra gente como você resolveu essa situação aí, tá bom? Aí você vai ligar pra onde? Isso. Você vai ligar pra qual número? 12 98315 0249 pra você mandar o WhatsApp pra gente, viu? Pronto. Tá sendo censurado. Não, eu tô lidando. Isso chama-se inteligência emocional com a mistura de uma infância que não foi vivida. Aí pertinho daquela idade, então você começa a trazer o menino de volta, sabe? Aquele velho bobão que tá ficando.
naquela fase, eu tô naquela. Eu sei. Mas eu tenho que curtir cada Tá fase. bom, tá bom. Deixa eu viver. Não, eu deixo. Deixa eu ver, eu tomei essa decisão. Imagina. É o seguinte, a nossa decisão é a seguinte, se você não mandar a sua interação pra gente, não conversar aqui com a gente, faz favor, né? Por favor, né? Não, Que com é certeza. Ó, 12983150249, brincadeiras à parte. Bora lá. A nossa especialista vai estar sentadinha no seu sofá, você vai conhecer ela agora. Você vai aproveitar. Eu tenho muitas perguntas para fazer. Eu mesmo. E depois dessa cena eu tenho que fazer para Eu- poder ajustar alguma coisa na minha vida. Tem que ajustar. Não adianta. Tem que A ajustar. informação bate a porta, tá cruzando o trem. Se eu não aproveitar agora, É. Ó. E eu tô aqui pra te estimular, pra dizer, não, tem jeito. Isso, Apesar tem de, no limite. fundo, eu achar que apesar que você já recebeu um diagnóstico que você não tem cura, você está tentando em outras Passar pessoas pro outro. que têm a possibilidade. eu, É. pelo que eu sei. Vamos partir para o reforço espiritual já? Vamos lá, quem está conosco? Vai lá, pastor Batistotti. Tudo bem, Carol, Cris. Vou fazer o papel que a Teru pediu ontem. Mediador. Mediador, vou apaziguar o coração de vocês. Daqui a pouco ele vem com... Né? Tranquilo. Eu não Cris, sei por quê. Cris, Isso. eu percebo que você, cada dia que passa, você está mais suave. Você acredita que eu estou, pastor? Isso é perceptível. Não, de verdade. Você não acha, Carol? Tô. Tá não, lerdo, sério. tá tranquilo. Sério. Não, lerdo não. Não, leve. Era leve que eu ia falar. É leve, de vez em leve. quando eu uso umas palavras que não... Pequeno erro fonético, as letras. Sabe quando você tá digitando, daqui a Aham. pouco vem uma palavra? Eu notei. Mas apresente a nossa convidada, por favor. Ela Carol. está aqui com a gente, é a Daniela Arruda Camargo Mendes, psicóloga clínica e também tem pós-graduação aí em neuropsicologia, né? Pós-graduanda em neuropsicologia. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Agradeço muito o convite, Carol, Cris, boa tarde, pastor. E vou estar aqui dando a minha contribuição, falando um pouquinho, não da neuro, mas sim da parte psicológica, né? Porque o tema é como o cérebro faz escolhas. Quando eu falo o cérebro faz escolhas, fica muito restrito, como se o cérebro fosse separado do nosso corpo, né? Fica uma visão muito dualista. E nós entendemos que nós somos um organismo integral, mente e corpo. Eu sou o meu cérebro sou eu sou meu corpo, vários órgãos integrando um só corpo. Né? Então, atrás de uma escolha, quando eu falo de uma tomada de decisão, envolve muitas escolhas. Eu acordo e já penso, eu vou tomar leite com achocolatado, com café, não é assim? De manhã eu vou comer uma fruta, né? Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, são muitas escolhas. Mas atrás de uma tomada de decisão, que é a pauta do programa, né? Não está só as sinapses cerebrais. O que envolve essa tomada de decisão? Estão as minhas ações também, isso Sim. que você... Então, não tem como desassociar aquilo que eu penso das minhas ações. Sim, porque quando eu tomo uma decisão, o ambiente, as minhas vivências, as minhas histórias, as minhas necessidades e até mesmo as minhas privações estão envolvidas nisso tudo. Para que fique mais claro, eu vou dar um exemplo. Se eu fosse convidada para fazer uma palestra em campo aberto, dia de sol, e eu chegasse naquele local e eu visse que não tinha um bebedouro ali e só tinha um lugar vendendo água e um copo de água a R$30. Naquele momento eu não comprei a água porque eu não estava com sede. Né? Só para explicar como que o ambiente, o cérebro e o corpo está tudo interligado quando eu tomo uma decisão. Eu faço a minha palestra, eu fico horas ali em campo aberto, recebendo o estímulo do ambiente, que é o calor. O que acontece? Eu começo a me desidratar. O meu corpo começa a sentir moleza, eu começo a sentir um mal-estar e uma necessidade de água, que vai para o cérebro, manda esse sinal, preciso de água, que me faz tomar a decisão de pagar R$30 por um copo de água. Então, entende como é Em outra situação, você não o faria, mas Não já que faria. você está nesse ambiente, ou seja, o ambiente ele também impulsiona e modela e determina, quem sabe, as nossas ações. Ou a falta delas, né? Que é exatamente o que a gente está falando aqui. É uma falta de essa força de escolha, né? Agora, me parece que algumas personalidades, independente do ambiente ou a situação em que vivem, conseguem tomar mais decisões do que as outras. Isso não tem nada a ver? Ou será que essa pessoa treinou mais esse processo? Ela foi educada a tomar decisões? Como funciona esse processo? O que envolve é assim, nós nascemos com 0 de habilidades, né? Não temos habilidades inatas, não sabemos habilidade de linguagem, de amar. Ninguém nasce aprendendo a amar, a falar uma língua.
E isso é um treino de habilidades que a gente vai aprendendo, desenvolvendo ao longo das nossas vivências. Outra coisa que ajuda muito é o processo terapêutico, né? Porque quando você vai para a terapia, você automaticamente o processo terapêutico é um autoconhecimento. Eu me conhecendo, eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, é o que eu preciso, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu quero hoje, né? Nós somos muito imediatistas e o que eu quero hoje e o que eu quero daqui 5 anos. Então, não podemos pensar só na escolha agora, né? A escolha. Então, se ele recebeu... Perdão, Cris. Eu ia perguntar para ela justamente nessa construção, porque algumas coisas, com o tempo, dependendo da vivência da pessoa, a gente tem decisões ali de algumas coisas inegociáveis. Também. Aí, por dentro desse contexto que você falou, a pessoa tem uma vivência espiritual, por exemplo, ela cria princípios nesse sentido, e com o tempo ela aprendeu, mas ela absorveu, não só porque ela tem um livre-arbítrio de escolha, por mais que ela tenha pai, mas teve justamente a questão toda da criação dos pais, a vivência, por exemplo, da igreja, mas vai chegar um ponto que ela vai ter que tomar uma decisão de que esses princípios vão ser carregados e negociáveis. Como que o cérebro ela assimila esse contexto para que, um exemplo, por mais que ela passe por outros ambientes depois, esses princípios, eles jamais são abertos, jamais são negociados, por mais que ela troque de ambientes. Existe uma fixação quando a gente fala dessa... moral, isso. Né? Como é construído isso? Vamos colocar. Quando eu falo de decisões, eu envolvo as minhas crenças. E as minhas crenças não são as minhas... O que eu acredito de religião, porque a primeira palavra quando se fala de crença, eu imagino que está relacionado à crença religiosa. Mas não vamos colocar isso. As minhas crenças é a visão que eu crio na minha infância, né? Que eu tenho do mundo, que eu tenho do outro e que eu tenho de mim. E o papel dos pais que você colocou sobre o ensino, a doutrina religiosa, vai estar sendo embutido ali no indivíduo. E ele vai carregar isso para sempre. Agora, a escolha é muito subjetiva, se ele vai querer continuar nesse caminho ou não, né? As necessidades, o ambiente que ele está ali ou não. Geralmente as pessoas buscam a Deus, mas quando estão em situações difíceis, infelizmente é assim, né? A religião pode até contribuir nesse processo de construção de crença, né? Sim. Pode até contribuir. Sim, com princípios. Exatamente, né? Um indivíduo que foi criado numa família e tal, mas esse papel de que a família é que vai colocar crença, Sim. não como questões espirituais, está acima, né? Assim, não é uma crença espiritual, é valor, né? Princípio de vida. Né? São É valores. isso que você quer dizer. Eu Né? passo valores, né? Isso. Mas a crença, aquilo que eu acredito, vai ser desenvolvido comigo, é muito subjetivo. Não adianta os pais falar, não, vocês precisam ir para a igreja, e vai, e não vai, é ao contrário. Isso pode ser um estímulo aversivo para que ele não queira ir. Esse é o ponto, né? Então, a gente está falando aqui de aspectos emocionais, né, psicológicos, mas eu acho que é interessante a gente entender aí como funciona o cérebro, né? É por isso que a gente foi buscar reforço e fomos atrás de uma neurocientista e ela está conectada aí com a gente. Ela é doutora em ciências biológicas pela Universidade Estadual de Maringá. É a Débora de Melo Gonçalves Santana. Seja muito bem-vinda, Débora. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Agradeço o convite e a oportunidade. Débora, como a gente consegue treinar esse cérebro, né, para que ele consiga fazer escolhas? Quais áreas cerebrais são não as culpadas, né, mas aquelas que têm o objetivo de tomada de decisão? Olha, hoje a neurociência se preocupa muito com a tomada de decisão e a gente considera que existem 2 sistemas de tomada de decisão que são de funcionamento distintos. O primeiro sistema é um sistema mais automatizado no cérebro e mais emocional do que racional. Ele é muito rápido, ele é baseado nas nossas conexões cerebrais de vivências e de comparações e experiências emocionais prévias. E a segunda forma são as decisões mais racionalizadas, que chegam num nível mais acima do cérebro, na região pré-frontal, gastam mais energia, demoram mais e são a minoria, chegam a ser menos de 5%. Então, por mais que nós passamos muito tempo tentando
entender as decisões, hoje acreditamos que elas são essencialmente automatizadas. Eu não digo inconscientes, mas automatizadas e de acordo com as nossas experiências e conexões cerebrais. Doutora, o pessoal de casa às vezes fala assim, né? Olha, nasci assim, vou morrer assim, é da família. E a gente tem, às vezes, muitas vezes, crenças limitantes nesse conceito, mas a gente sabe muito bem da capacidade humana, da questão de treinamento. Às vezes, cada um tem suas qualidades, tem outras falhas. É possível a gente fazer um treinamento para tomar decisões assim? Aquele cérebro que parece mais preguiçoso, não quer gastar energia para tomar as decisões, e isso acaba prejudicando a vida sentimental, a pessoa não sabe dizer não, enfim. É possível treinar o cérebro? Sim, é possível. Mas antes de eu falar do treinamento, eu só quero fazer uma observação que não encare como negativo o fato dessas decisões serem essencialmente automatizadas. Por quê? Porque nós tomamos milhares de decisões. Então, a cada segundo, desde se você abre a porta, não abre, liga o ar, não liga, coloca essa roupa ou outra, e muitas delas você não precisa parar para fazer uma análise racional do que vai estar em consideração, que gastaria tempo e energia. Então, é um sistema que realmente nos protege ali e nos oportuniza deixar as energias para as decisões mais importantes. E o que são mais importantes? E o que são decisões emocionais? Isso tudo é construído. Nós não nascemos com isso pronto. Então, nós sabemos que o cérebro se organiza a partir de mecanismos de plasticidade. E essas plasticidades começam na 20ª semana intrauterina e elas existem até a morte. Enquanto a vida, há plasticidade cerebral. Temos períodos de maior intensidade, né? Como na primeira infância, na adolescência, mas permanentemente nós podemos alterar. Veja, para nós adultos é fácil? Não é fácil, mas é possível. Existem técnicas, existem modelos, existem terapeutas que se especializam nessa mudança das conexões cerebrais. Existem treinamentos. Não gosto muito da palavra treinamento, que às vezes dá uma impressão assim de esporte, de uma coisa de rendimento, mas não deixa de ser aprender a ressignificar e com isso nosso cérebro passa a pensar diferente. E doutora, a gente vai compreendendo como se constrói essa questão aí das decisões, né, no lobo frontal e tal, exatamente de onde também está aí a nossa moral, a forma como a gente, visão de mundo, todas construídas ali nessa área tão sensível, né, do cérebro. E a gente compreende que algumas doenças, algumas situações, ou quem sabe alguns impactos, ou traumas de vivência, ou traumas mesmo de algum acidente, podem prejudicar e tornar essa área um pouco lenta ou um pouco confusa na hora de tomar essas decisões. É possível que no dia a dia a gente desenvolva uma rigidez nesta área do cérebro, a ponto de a gente não conseguir tomar decisões diante de algumas situações da vida? Nós vamos formando essas conexões, a maioria delas, então, é associada a eventos anteriores que podem ser emocionalmente importantes, até mesmo traumáticos, né? Então, vou dar um exemplo que fica mais fácil. Vamos imaginar que o cérebro tem 3 níveis ou 3 andares de estrutura de funcionamento. Um primeiro andar que é muito instintivo, um segundo que é emocional e o terceiro que é processamento mais racional, né? Ali no segundo andar, a maioria do que a gente chega atrás de impulso volta dali automaticamente. Então vamos imaginar que a gente viveu um trauma, por exemplo, numa exposição a um assalto, em que na rua, à noite, caminhando, a gente foi assaltado. Isso emocionalmente foi muito impactante. Então o nosso cérebro ele criou conexões de associação, por exemplo, de uma penumbra, de uma sombra, de uma condição naquela caminhada que pode ser associado a uma situação de perigo. Se nós estivermos
numa condição que lembre aquela, a nossa detecção já levará automaticamente à ativação daquelas memórias. Então, nós dizemos que não chega no terceiro andar para tomar a decisão. Isso é tomado decisão automaticamente, você sente aquela coisa ruim, aquela coisa que você nem sabe por quê, mas parece que a tua intuição diz que você não deve ir por ali. Nós, ao nível de um pequeno órgão chamado amígdala cerebral, nós somos ali bloqueados. Dizemos que é o sequestro da amígdala, ela passa a mandar em tudo e nos manter seguros. E depois você raciocina. Ah, mas como é que eu vou resolver esse trauma? Então, é começando a trazer para o racional essa vivência, né? Então, o processo terapêutico, por exemplo, ele resgata essa memória, ele analisa racionalmente, ele puxa aquilo do segundo andar para o terceiro andar, e aí começa a processar, por exemplo, nem toda sombra precisa te fazer sentir mal. Ah, eu senti essa coisa no peito, essa reação emocional, porque eu estou tomando consciência de que eu tenho memórias desse tipo. Então, aí a gente consegue trabalhar. Isso vale também, até em outro exemplo banal, né? Por exemplo, no consumismo. Conhece pessoas consumistas, né? Quando vê, já comprou. Né? Elas estão associando emoções positivas a decisões de compra. Então, também essa pessoa precisa aprender a por que aquilo lhe traz emoções positivas para que ela possa se cercar de racionalidade para as próximas decisões. Isso é aprendido. E a gente começa a ensinar os filhos, as crianças, desde pequenos sobre isso. Esse é um processo muito importante, né? Você sair do segundo andar, né? Você não pode passar a vida toda no segundo andar. Você precisa realmente evoluir, jogar todas as informações para o terceiro para conseguir racionalizar. Doutora, muito obrigada, viu? A produção, inclusive, está aqui falando, olha, rico o conhecimento, que legal a gente compreender o nosso funcionamento, porque fica mais fácil a gente entender, inclusive, as nossas reações a algumas situações. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Vamos lá. Mas deixa eu só fazer uma observação para aproveitar esse. Sim. Não existe nenhuma tendência herdada ou adquirida que não possa ser transformada com um processo terapêutico e com a atuação de Deus na mente da gente. Esse é o Tá ponto. bom? Esse E é o agora a ponto. gente vai para o intervalo, mas a gente volta já, tá bom? Muito bem, estamos de volta. E se fosse na minha casa, meu pai disse, como é que tá o Tico e o Teco? Hã? Como é que tá a cachola aí? Cabeça dura, cabeça aberta. A gente usa alguns termos, né? Você tem que dar jeito dessa atitude aí, como se tivesse uma academia. Você que tem uma clínica, que tem uma ginástica cerebral, você acredita que essa produção foi atrás? Mais precisamente, um menino de ouro? Exatamente, Lucas Nascimento vai trazer informações dessa clínica, vai trazer pra gente uma ginástica cerebral. Que isso, o Lucas está abalando. Muito boa tarde, Lucas! Eu acho que Oi, Cris, muito boa tarde para você de casa que também está acompanhando aí. Eu tô aqui só ligadinho, ouvindo tudo que vocês estão falando aí no estúdio, já também pegando, aprendendo bastante esse tema e realmente vale muito a pena. Inclusive, vale tanto a pena que eu peguei e vim numa escola que trata exatamente desse tipo de tema, ginástica cerebral, já pensou? Então vim conhecer e, claro, compartilhar com você de casa. Por isso eu estou aqui com o educador Brian, ele que ajuda bastante aqui um público tanto infantil, os jovens também, o pessoal de mais idade, para também exercitar o cérebro, que é importante demais, né? Isso, boa tarde. Hoje em dia, né, todo mundo sabe da importância de cuidar da saúde física, né? De fazer uma caminhada, boa alimentação. E tem uma outra coisa muito importante, saúde mental. Né? Será que a gente tem cuidado, né, dando atenção necessária para o nosso cérebro? Então aqui a gente exercita bastante o cérebro, tira o cérebro da zona de conforto, exercita ele para a gente esquecer menos e pensar rápido também. Nessa pandemia, claro que o tipo de atividade diminuiu um pouquinho, né? Tanto para todo mundo, para todas as idades, né? E também com a atividade cerebral também diminuiu um pouquinho quanto a isso, né? Exatamente. Então as pessoas ficam mais em casa, relaxam um pouco, ficam acomodadas, e isso é um mal, faz muito mal para o cérebro, né? A gente perde cognitivamente muito quando a gente para. Então, quando a gente está trabalhando, está ativo, está saindo, está mantendo e desenvolvendo. Agora, quando a gente está parado em casa, a gente só está perdendo. Então, a gente tem que exercitar, tirar o cérebro da zona de conforto para melhorar cada dia mais.
E aqui nessa escola, pessoal, é exatamente sobre isso, fazer esse tipo de atividade. Quero chamar aqui mais pertinho dessa mesa que a gente preparou. Se liga esse monte de brincadeiras aqui, tudo isso serve para realmente exercitar, né? Conta pra gente um pouquinho sobre o que tem aqui. Inclusive, pessoal, eu tava tentando fazer isso aqui antes do link, que eu cheguei e já vim direto para essa brincadeira aqui, eu tenho que mudar as pecinhas. Tem toda uma ordem aqui, eu me perdi, depois eu me encontrei, mas vou deixar o professor explicar pra gente como é que funciona tudo isso daqui. Uma maneira de exercitar o cérebro é atividades lúdicas. Então, jogos, quebra-cabeças são ótimos para exercitar o cérebro. E aqui no Supera a gente utiliza dessa maneira, jogos para mexer mesmo com o cérebro, né? Até essa atividade que você estava fazendo na Torre de Hanoi, que tem que passar a torre inteira para uma outra haste, só pode movimentar uma peça por vez, né? E a peça maior nunca pode ficar em cima da peça menor. Então, você vai trabalhando de pouquinho em pouquinho e vai exercitando bastante o raciocínio lógico. É só que legal. Isso aqui eu já vi também em aplicativos de celular, de jogos aqui, você tem que mover algumas peças aqui, o carrinho ele tem que passar por aqui, ó. Também super legal. Agora me diz uma coisa, professor. Que tipo de impacto, então, acaba acontecendo na vida do aluno, seja de qual idade for, exercitar esse tipo de atividade? Ele vai melhorar várias habilidades no dia a dia. Raciocínio lógico, memória, atenção, socialização, entre outras habilidades. Isso é fantástico, é necessário, né? Assim como uma pessoa vai na academia para fortalecer, ganhar músculo, a gente precisa fortalecer o nosso cérebro. E é através de atividades assim que a gente exercita o nosso cérebro. Não, eu tô achando demais aqui. Eu já tô sabendo a diretora pedindo para levar para casa dela. Aqui também o jogo da velha também totalmente diferente. Agora o seguinte, às vezes o pessoal de casa não consegue, não pode ter o acesso a uma escola como essa aqui, super legal. Tem algumas atividades que eu também posso fazer em casa, no dia a dia, que também vai me ajudar bastante com isso, né? Perfeito. Então, em casa, como que você pode fazer para exercitar o cérebro? Primeiro, usar a mão não dominante para fazer atividades diferentes. Por exemplo, escovar os dentes com a mão não dominante, né? Trocar o relógio de pulso ajuda bastante. Fazer as coisas no escuro, andar de costas ou de lado em casa. Pode parecer meio coisa de doido, mas isso estimula muito o nosso cérebro. Atividades lógicas, caça-palavras, sudoku, cruzadas, isso ajuda muito. Essas atividades lúdicas ajudam muito o nosso cérebro. Tá aí as dicas, pessoal. Eu vou continuar por aqui ainda, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais, vou continuar brincando por aqui, exercitando um pouquinho, mas eu quero mostrar uma outra coisa. Eu já mudei aqui o relógio de pulso, geralmente eu uso nesse, já mudei pra cá, já me perdi algumas vezes, mas agora eu vou permanecer um pouquinho aqui, porque eu também tô ligado no programa, ligado nas dicas do professor, e agora eu volto com vocês aí no estúdio. Olha só, obrigada, Lucas. É isso aí, é o seguinte, viu? Tem gente que... Nós estávamos ali conversando, observando aí o Lucas mudando os relógios de pulso, o pastor já mudou dele aqui, né, pastor? Porque senão... Estranho aqui, mas... vai eu conseguir, já uso do outro lado, Você né? já usa do outro lado. Eu toco o violão com essa mão, como com essa, chuto com essa pé. Você é ambidestro, né? Então... Você chuta com o direito. Com o direito, mas sou canhoto para comer, mas para toco com o direito e mouse com essa mão aqui. Então eu vou... Faz isso aí. E o meu relógio já é trocado, ó. É nesse pulso. Eu descobri que o meu pulso é mais fininho do lado direito agora. Vai Não ter que sabia dar uma disso. apertada, tem que dar uma apertada. Mas agora tem Não tô questões, achando a hora, né? mas tô... Daqui a pouco você tá aqui, que horas são? Não tem. Não tô achando a hora. E, de fato, a gente começa a forçar o cérebro, porque nós temos mesmo essa... Na verdade, é como se ele tiver, como se não, né? De fato, ele precisa economizar energia. Então, quando você pensa, olha, eu vou mudar de caminho aqui para poder ir para o trabalho, pronto, já é uma canseira, não, melhor não. Aí eu vou me perder, não estou atrasado, né? Como funciona esse processo, né? De a todo momento nós conversamos, né, com a gente mesmo ali, tentando bater um papo para conseguir chegar ao ponto de tomar uma decisão sem ser todo momento passado a perna, né, em você mesmo, né? Parece que é isso que acontece. Funciona de dois modos. Um modo difuso, que é o modo do relaxamento, e um modo quando eu estou ali atento, quando eu estou estudando. E quando eu preciso tomar uma decisão, você disse, né, de economizar energia. Nós, né, não vamos falar só do cérebro, vamos falar integralista, né? Nós gostamos de tudo que é vantajoso, tudo que tem uma recompensa imediata, né? E então, muitas vezes, quando vamos supor, eu preciso estudar para um concurso, eu vou gastar toda a minha energia ali, cerebral, corporal, estudando para esse concurso. Só que eu vou ter a recompensa, se eu passar no concurso, pode ser que eu não passe, eu não tenho uma recompensa imediata,
né? Então, eu preciso olhar tudo que está no meu ambiente, que não gaste as minhas energias e eu foque naquilo que eu quero para que eu não tenha esse gasto de energia. Por quê? Se o meu foco é estudar para o concurso e eu vou gastar a minha energia corporal, cerebral ali, eu preciso estar focado, preciso de disciplina para aquilo. Agora, se eu fizer 1000 coisas e deixar para estudar para esse concurso no final do dia, eu já vou estar exausto, né? Aí vem a fadiga, a exaustão, né? A fadiga, tem até a fadiga de decisões. E aí eu sento e falo, eu não vou mais estudar para esse concurso, né? Por quê? Porque não é gostoso, porque a gente precisa de vantagem, diversão. A gente gosta, né? De vantagem, diversão. E não é nada que eu vou receber ali, eu só vou receber daqui 1 ano, se eu passar nesse concurso. E é muito melhor eu sentar na TV, assistir a Netflix, né? Porque eu já tenho essa recompensa imediata. Então, o meu cérebro busca isso. E aí eu economizo energia e não foco naquilo que eu preciso. Seria um prazer imediato que me facilita para aquele momento. Mas quando eu penso numa tomada de decisão que eu não tenho prazer imediato, e isso faz com que eu procrastine, com que eu adie. Qual seria a dica para isso, então? Para não procrastinar. Exatamente, para que eu pense que o bem-estar, mesmo que seja futuro, vai ser benéfico para mim. A procrastinação nada mais é do que adiar um compromisso, algo que eu quero muito. Eu vou trazer o exemplo do concurso de novo. O senhor disse, para que eu foque naquilo. Eu preciso estudar para o concurso. Eu olho para o ambiente, eu não posso esquecer do ambiente. Eu sou terapeuta comportamental, então o tempo todo o meu foco é o ambiente ligado com o ser humano. Então, eu foco no ambiente. O que me tira o foco para eu estudar para o concurso? É o videogame? É o celular? É a rede social? Por quê? Porque é muito gostoso você pegar o celular ali, o Instagram, ver a vida de todo mundo. Isso te traz essa gratificação imediata que o estudar sentado ali horas para o concurso não me traz. Entendeu? Então, a dica é tirar do seu acesso aquilo que está competindo com o que realmente você quer, com a decisão necessária que você precisa tomar. Aquilo que está fazendo você gastar energia. Sim. Eu fico imaginando agora o povo de casa. O povo de isso. casa, não acredito, Cris, agora que isso for fazer sentido, calma. Ninguém está apontando nada, mas está difícil de tirar no início, é assim. Eu quero fazer um exemplo para você. Começou a dirigir, trocava de marcha, tinha que estar olhando para a marcha. Agora, olha, agora você inclusive consegue chegar em casa, infelizmente mexer no celular e saber se o vizinho está chegando. Imagina, isso é o cérebro. Mas vamos fazer o seguinte, já a gente fala disso, porque você está falando. Você de casa, a sua participação aqui, vamos lá. Está chegando de forma anônima aí. Quem está chegando, Carol? Olha só, tive que tomar uma decisão recentemente. Há 4 meses, meu filho de 19 anos saiu de casa, largou tudo, os estudos e os 2 cursos, para viver um amor que eu e o pai não aceitamos por ser uma mulher bem mais velha do que ele e até já ter uma filha, né? Uma decisão foi pedir desculpas a ele e a ela por minhas atitudes. No fim, não foi tão difícil assim. Acho que era só uma questão de respeitar a decisão dele. Olha só, né? Parece que o pai ou a mãe ali tomaram a decisão de respeitar a decisão do filho, porque de impacto, olha, não era o que eu queria para o futuro do meu filho, mas respeitar a decisão do outro a partir de uma fase, né? Eu acho que os pais têm muito essa dificuldade, né? De entender até que ponto eu posso intervir nas decisões dos filhos, mesmo que eu perceba que é algo que não é o que eu desejo para o futuro dele. Não sou eu que posso escolher, né? No ditado popular a gente sempre escuta, a vida é feita de escolhas, né? E eu até tenho uma frase que eu carrego comigo, que assim, foi muito significativa, que eu ouvi de um professor Ferraz na faculdade, que mesmo quando eu não escolho, eu estou escolhendo. Então, assim, eu tomo a decisão de não escolher, estou escolhendo, né? E nós pais queremos muitas vezes decidir pelos nossos filhos, mas não somos capazes. O que é legal, assim, que os pais possam entender, eu trabalho com crianças, né? Até aquele joguinho que tinha lá do Supera, quem é meu paciente está assistindo sabe que eu utilizo dentro do processo terapêutico. E, assim, o que é relevante para que os pais entendam é que eles precisam dar
essa abertura para que as crianças façam escolhas, mas com a responsabilidade dos pais. Por quê? Se eu deixar minha filha escolher o que ela querer comer, o que ela vai querer? Vai querer doce, salgadinho, né? Tudo aquilo que já gera esse bem-estar, essa gratificação imediata que a gente estava falando, né? Que não é só para um concurso, para tudo na vida, né? A gente é movido por recompensa. E se eu deixar a criança escolher a roupa dela, vamos supor, a gente vai para um casamento. Ah, eu vou de uniforme. E aí? Tem dicas para isso? Tem dicas também. Como é que eu faço? Eu vou mostrando para a criança que ela pode escolher, mas sempre com a minha supervisão, até que ela tome o caminho dela. Ele já tinha 19 anos, ele já sabe bem quais são as necessidades dele, né? Que é aquilo que ele precisava para tomar essa decisão de sair de casa. É muito contexto, a gente não sabe o que ele estava vivendo, o que passou ali, o porquê ele queria viver com essa mulher mais velha. São tantas possibilidades, né, que se a gente traz isso para o processo terapêutico, dá muitas sessões para a gente desenvolver, né? Agora, até que idade a gente consegue trabalhar com os filhos, né? A ponto de que eles tenham a sabedoria de desenvolver boas escolhas, né? Porque eu acho que tem até uma idade específica que você fala, é isso aqui, e agora eu só vou auxiliando, vou direcionando, vou aconselhando quando é possível. Existe um limite de idade? Eu acho que por idade não. O que eu estava dizendo assim, a gente pode começar com as crianças desde pequenas para que elas entendam que nós temos desejos e vontades que são ilimitados, né? Vamos colocar assim, tem muitos desejos, muitas vontades, são ilimitados, mas e os meus recursos? Não são ilimitados, eles são limitados. Então, a criança aprendendo a importância do ou eu compro isso, ou eu compro aquilo, ou eu posso isso, ela vai carregando para a vida, né? Porque a gente não tem recursos, seja financeiros, emocionais, para a gente obter tudo aquilo que a gente quer. Me veio agora até no filme do Alice do País das Maravilhas, aquela cena que a Alice está no caminho de uma bifurcação e ela pergunta para o gato, vocês assistiram o filme? Não lembro desse episódio. Aí ela pergunta para o gato, qual caminho devo escolher? E o gato responde com outra pergunta, aonde você quer chegar? E ela responde, eu não sei. Então, assim, quando você vai dando as possibilidades para a criança, o exemplo do casamento, eu preciso escolher uma roupa, não vou deixar aberto para a criança escolha. Eu escolho um vestidinho, se for uma menininha, um vestidinho e um conjuntinho de blusa e saia. E dou a possibilidade para que ela escolha entre as minhas escolhas, porque eu sei o que é melhor para ela, entendeu? E aí ela já vai desenvolvendo isso, o poder de escolha dela. A capacidade. Sim, e ela vai criando habilidades. Eu fico pensando até do que você está falando, que às vezes o pai, ele quer dar alguns presentes para as crianças e tal, e eu vejo que agora o mundo eletrônico, o Natal, usam essas datas para presentear. E poucos os pais hoje estão investindo muitas vezes nessa questão intelectual das crianças, porque se ele investir nesse cérebro que vai tomar as decisões, obviamente ele está ampliando o futuro. Um exemplo, frases antigas que fazem sentido, tipo, olha, o conhecimento investe porque ninguém pode tirar isso de você. Tipo, claro, é uma máxima antiga, mas é uma grande realidade. Eu lembro quando eu era pequeno, tinha aquela famosa língua do P, vocês exemplo? Peu, pevô, é uma língua. E eu lembro que eu queria falar alguns segredos e essa língua, ela caiu na boca de todo mundo. Aí chegaram que, eu disse, olha, a gente precisa criar uma língua diferente para isso, que era o P depois, com cada fonema, tipo, meu P, o pu, no pô, me P, crispite, pio, pano, pô. Tipo, você coloca, meu nome é Cristiano. Né? E isso daria um problema, porque cada nome teria uma consoante ali, né? E de cada consoante teria uma vogal específica para cada P. Só que demorou um tempo, sei lá, 20 dias para poder pegar essa língua. Só que naquele momento a família viu que, nossa, conseguiu um investimento cerebral. Não teve custo nenhum, era tempo e conhecimento para pegar algo, para ter algo exclusivo. Eu nunca esqueci, né? De que eu não precisava de nada ali e dentro da minha escola tinham pessoas de vários poderes aquisitivos diferentes, tipo, e era só o pleno investimento cerebral. Hoje a gente está perdendo um pouquinho dessa questão de aptidão, tipo, eu tenho mais condições, então vou dar tal curso. Espera aí,
Mas como é que é essa linha? O porquê que ele está aprendendo uma nova língua? Nessa fase que é uma janela de Qual esponja, é, né? qual é a razão, né? Que ela Qual é a colocou, razão do qual é a aprendizado? razão, E esse motivação. investimento dentro de casa, às vezes, não é mensurado. O que eu estou investindo para o meu filho, para ele tomar boas decisões nessa questão intelectual, né, doutora? Eu queria colocar 2 aspectos sobre essa questão da decisão, tá? Nem sempre, né, doutora, uma decisão que um filho toma, que é diferente da que eu me propus, é uma decisão equivocada. Então, nem sempre. Então, eu tenho que aprender como pai a trabalhar isso também. Segundo aspecto que eu acho que é importante a gente considerar numa decisão, se ela for equivocada. E aí eu penso sempre como Deus me trata. Porque eu tomo decisões equivocadas na vida. E o pai faz o quê? Cara, Você tem liberdade. estou aqui, você tem liberdade. Você errou, você foi por um caminho, eu estou aqui, tá bom? Estou aqui disposto a te receber de novo, de novo e de novo, quantas vezes for necessário. Esse é um ponto para lá de importante, viu? Mas nós vamos treinando, viu? Não sei quando eu vou conseguir fazer isso com a Isabela. Isabela, para de tomar essas decisões sozinhas aí. Vamos juntos. E é o seguinte, você sabe que ainda hoje tem uma dinâmica para lá de especial. Você sabe que às vezes você está consumindo alguns alimentos que está prejudicando a sua tomada de decisões. Sabia disso? Pois é. Hoje aqui no Entre Família você vai visualizar esses alimentos aqui. Tem profissional para te ajudar a comer melhor, para ajudar o cérebro a tomar melhores decisões. Decida ficar com a gente, nós vamos para o intervalo rapidinho e voltamos já já. De volta aqui com Entre Família, hoje falando sobre a importância de tomar decisões, né? E aí você olha para mim e fala, amiga, tomar decisão aonde? Nesse caso eu não consigo olhar para o lado, enxergar nada, eu não sei nem para qual... Onde que é que está o caminho para eu tomar uma decisão, se eu vou para a esquerda ou para a direita? Você já parou para pensar que você pode estar ansioso? Pode estar ansioso, pode ser. Olha, pode ser que você não consegue encontrar em nenhuma decisão, nenhum caminho para tomar decisões, porque você está aí com um perfil depressivo. Vamos cuidar das emoções? Vamos entender quais são os princípios básicos para você ter uma vida mais saudável? Quero te dar essa dica para lá de especial. Então, a decisão que você precisa tomar agora, eu sei que está difícil. Às vezes a gente está tão dentro de uma situação que às vezes tem que ser alguém de fora. Já viu isso aí? Às vezes precisa ser alguém de fora para te dar uma dica. Falar, amiga, esse caminho que você está tomando não tá legal, não. Ô, fulano, pô, não é bacana não, o jeito que você está falando com seus filhos, sua esposa aí, não é legal. E se você não tiver alguém para dar esse toquinho para você, porque falta, né? Falta, eu sei. Falta amigos sinceros para dar um toquinho pra gente, para saber se a gente está andando no caminho correto. Eu quero te dar uma ferramenta ativa. Você vai ler, vai se informar e vai decidir tomar caminhos diferentes para melhorar a sua saúde, tá? Olha aqui. Fique leve, isso aqui é uma proposta, tá? Uma proposta do Entre Família para você, da Rede Novo Tempo de Comunicação para você. Porque Fique Leve é uma revista que ela vai de graça para sua casa. Você vai ligar agora, decida ligar agora. Pega esse telefone aí, 0 operadora 12 21 27 3121, ou você pode pedir também pelo WhatsApp. Olha, eu quero a revista Fique Leve. 0 operadora 12 982 44 4449, viu? Então aqui vai falar sobre questões emocionais, como ansiedade, depressão. Pode ser que você esteja lidando com essas questões aí. Vamos falar um pouco sobre como o estilo de vida afeta suas decisões? Alimentação, luz solar, mais água. Você sabe como você pode usar aí os 8 remédios naturais a seu favor? E a espiritualidade, como é que tá aí? Não, aqui eu só oro para dormir, né? E de vez em quando eu passo ali naquela Bíblia que está aberta no Salmo, eu medito em cima da Bíblia. Não, meu filho, você tem que ler a palavra, entender o que está escrito ali, aplicar ela na sua vida. Aí é uma fé ativa. Vamos falar sobre esses assuntos aqui, levar todo esse conteúdo para casa, tá bom? Agora é o seguinte, a gente estava aqui falando sobre essa questão de como muitas vezes o nosso estilo de vida afeta as nossas decisões, e é exatamente isso que o Cris vai mostrar agora com uma profissional que está esperando, já conectada aí, para falar com a gente. É isso mesmo, né, Cris? Verdade, Carol. Vou preparar um prato especial para você ao vivo agora, que eu trouxe em uma das minhas receitas de casa. Estava quase enganando a sua decisão, mas não é não. Não. A gente está com uma profissional que já é prata da casa e agora a gente vai entender um pouquinho desses alimentos que atrapalham e que dão benefício ao funcionamento, automaticamente interferem nas decisões. Quem está conosco é ela, Nilvânia Barbosa, a nossa nutricionista que já é prata da casa, vem sempre aqui trazer para a gente sabedoria. Nilvânia, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Entre Família. Boa tarde. Boa tarde, Cris, tudo bem? Boa tarde, ouvintes. Um prazer estar com vocês novamente.
Você sabe que, Nilvânia, que sempre quando tem comida aqui, ó, eu já estou comendo um alimento que faz bem para a saúde aqui, já não vou colocar na boca para não trabalhar nossa comunicação. Mas aquela parte de lá, aquela parte verde, já a gente vai funcionar. Vamos começar pela zona vermelha aqui. A gente sabe muito bem, né, dessa questão da alimentação com o cérebro, a questão da concentração. Tem pessoas que mudam, né, o cardápio para fazer um exame do Enem no dia, o quanto facilita essa questão para tomar decisões, a clareza mental. Mas agora a gente gostaria de começar nessa zona vermelha, Nilvânia. Eu estou aqui do lado de alguns salgadinhos, eu estou aqui do lado de alguns industrializados. Você, como uma especialista na área, olha você que dá olha, estão dando um close agora. Tem gente que já quer até abrir esse pote aqui, hein? Industrializados, zona vermelha. Como que funciona essa questão com o cérebro? Bem, Cris, eles são bem prejudiciais para o cérebro, porque o nome já diz, é industrializados. Eles já não fazem parte da natureza e da nossa fisiologia. Nossa fisiologia precisa de alimentos naturais. Eles recebem muitos conservantes, aditivos, químicos e muito açúcar. Um dos principais inimigos do nosso cérebro para as tomadas de decisões são os açúcares, né? Eles elevam a nossa glicemia, eles inflamam o nosso cérebro, eles impedem a nossa memória. Então, assim, são super prejudiciais. Então, na hora de fazer um Enem, de fazer um concurso, as pessoas até fazem uma dieta. Tem cursos que são vendidos que começam pela dieta, porque é necessário ter uma alimentação saudável para ter uma boa memória, para tomar boas decisões. Inclusive, os açúcares, eles se transformam em álcool. E o álcool, a gente sabe que eles são entorpecentes, né? Eles pioram a nossa memória, a nossa questão cognitiva. Então, eles são super, super prejudiciais mesmo. Apesar de ser saborosos no paladar, mas causam um grande prejuízo dentro do nosso corpo. Você já fez até uma linha aqui com os industrializados, né? E aí tem essa questão do açúcar aqui, os cereais refinados. Tá? Eu acho que você já fez uma leitura englobando tudo isso. E outra, ninguém está dizendo para você que está em casa que não é gostoso. Agora, um exemplo. Depois que você tem o conhecimento e sabe o que isso faz a diferença, agora a gente está colocando com os refinados aqui, a gente sabe muito bem, né? Aquele arrozinho branco, aquele açúcar, né? Aquela polvilhada de açúcar naquele bolo da tarde e tal. Você pode trocar. Já a gente vai falar outros alimentos aqui para que você continue tendo paladar, o prazer de sentar à mesa. Eu mesmo sou uma pessoa que tive que trocar tudo. Não foi fácil. Pena que foi com a dor, né? Mas foram aí 34 quilos mudando o paladar. Hoje eu sei que a gente encontra coisas saudáveis e saborosas. Quando se fala de açúcar, Nilvânia, e a gente vai perder o sabor do alimento. Será que é verdade? Mas o malefício é grande, né? Com certeza. E quando você tem o conhecimento, como você falou, você então passa a ter prazer em outros alimentos. Porque quem manda é o cérebro, né? O paladar, ele apenas obedece. Ele é uma vítima, vamos dizer assim, um escravo. Mas nós podemos mudar. Graças ao Senhor, que o paladar ele é totalmente reeducável, sabe? Você consegue transformar. Por mais viciado que você seja em açúcar, por mais viciado que você seja em refrigerante, em arrozinho branco, em pão branco, é possível mudar através do conhecimento. Então, quando você entende que eles são super prejudiciais, então você passa a ter prazer. Isso também aconteceu comigo. Eu também obtive essa mudança na minha vida. Então, a gente vê que a mudança ela tem que ser gradativa, ela não pode ser assim de uma vez, né? A partir de hoje, não, mas começa aí uma vez por semana, vai diminuindo, vai lendo a respeito e você vai vendo os benefícios, começa a decorar, né? Como decorar trechos da Bíblia, estudar, rever livros que você já leu. Então, tudo isso vai ativando a memória. A gente vai vendo a importância, porque o nosso cérebro ele é o maior consumidor de glicose que existe. Então, ele precisa de muita glicose, mas a glicose de boa qualidade. Porque se nós utilizarmos glicose como essas aí, refinadas, industrializadas, ao longo do tempo, podemos desenvolver um Alzheimer, um mal de Parkinson, né? Então, os prejuízos são a longo prazo. No momento, é prazeroso. Mas assim, Nilvânia, depois... me diz uma coisa, o pessoal de casa está falando, você tem verdade, Nilvânia? Porque de manhã, quando eu tomo o meu cafezinho que está aqui, agora está falando de estimulantes. Olha, quando eu tomo aquele refrigerante, né?
que me dá literalmente aquele gás e tal, aquele cafezinho, você vai dizer que isso aí faz bem, porque o cérebro precisa ser estimulado. A gente está falando de conhecimento, mas existem alimentos que vão estimular. E aí, essa pessoa está com razão, quando toma aquele café parece que ela acorda para o dia, Nilvânia. Será que está certo esse mecanismo de estimular o cérebro? Não, o mecanismo, o ingrediente não está certo, né? Mas o mecanismo está certo, porque nós precisamos de combustível de manhã. De manhã temos que nos alimentar bem para ter energia. Só que quando você utiliza um açúcar refinado, industrializado, você está dando para o seu cérebro um alimento já tipo assim, uma glicose meio que pronta. Só que ela tem um efeito rápido. Ela sobe e logo ela cai. Então, a necessidade de tomar vários cafezinhos, né, várias balinhas, vários docinhos para manter essa energia. Então, isso não é vantajoso, porque a gente causa um prejuízo muito grande no sistema digestório, mesmo no nosso cérebro. O cérebro começa a manter inflamado, porque você começa a ter uma glicemia elevada crônica. Então, não é só o seu pâncreas que vai sentir, sua corrente sanguínea, o seu cérebro sente muito isso. Então, quando você usa um café, um refrigerante com as colas, você tem um estimulante, é como você gastar um cheque especial. Um dia a conta chega. Você está gastando uma energia que você não tem. Quando você tem uma alimentação saudável, você metaboliza esses alimentos. Tá? Então, quando você utiliza esses prontos, que são rapidinhos, né? Todo hoje quer ser rápido, né? É o mundo miojo. É o mundo miojo. É o mundo miojo. Tudo para 3 minutos. Por falar em miojo, tem o glutamato monossódico. Tá, e nem tá aqui na lista. Faz muito mal para a saúde. Você vê. Dá uma enxaqueca terrível. Agora, Nilvânia, vamos fazer o seguinte, já que a gente está tanto nessa zona vermelha, vamos deixar a coisa um pouquinho mais verde para dar uma esperança pro povo de casa? Passando aqui para o lado, a gente tem aqui açafrão, a gente tem quinoa, tem linhaça. Eu já estou comendo aqui, né? Essas castanhas aqui já entraram, já estou dando uma roidinha. Mas tem tanta coisa boa que pode ser misturada a receitas, a gente tem farinhas que podem ser trocadas e o sabor pode ser muito gostoso. E dando tempo para o nosso corpo também, quando você falou, o paladar aí, em três meses, eu mesmo que não gostava de chá, hoje se você vai lá na minha prateleira, você vai ver que o paladar muda, né? Tem que dar um tempinho para essa máquina se acostumar com novos ingredientes que vão fazer bem para o corpo, né, Nilvânia? Com certeza, você vai introduzindo esses alimentos, né, como eu disse, gradativamente. Você já está aí mastigando uma castanha. Mas assim, então você vai metabolizar, você vai colocar produto de qualidade dentro do seu organismo. Você pega uma nozes aí, você vê que ela tem o formato do seu cérebro. Então ela é super indicada, ela vai ativar a serotonina. A castanha do Pará tem o selênio, que é um precursor da serotonina, que vai fazer você dormir bem, que vai tirar a sua ansiedade. As frutas vermelhas são antioxidantes, antiferrugem. Então, o seu intestino com fibras, arroz integral, quinoa, né, as frutas, as fibras das frutas, o seu intestino vai funcionar bem, porque também o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Quando ele está bem, você pensa melhor, você não fica enfesado, irritado, mal-humorado, tá? Então, é super importante esse equilíbrio. E o seu paladar, com certeza, eu não tenho dúvida que ele vai se acostumando. Tem gente que fala, eu enjoei de pão integral, eu enjoei de arroz integral, porque não entendeu o benefício que ele faz, as vitaminas que eles nos trazem, sabe? Os benefícios. Então, nós vamos entender, aceitar e ser feliz. Comer com alegria, porque comer é um momento de prazer. Então, precisa ser feito assim, né, com esse bem-estar, com essa gratidão por esses alimentos tão saudáveis. Nilvânia, mais uma vez um presente e outra, eu vou exigir pautas que tenham a Nilvânia participando, que sempre quando tem, eu tenho a oportunidade de comer as nozes aqui, vem essa mesa, e depois que termina o programa, todo mundo fica dividindo, fica conversando um pouquinho aqui, mentira, só para comer os produtos aqui que estão expostos. Mas só a parte boa, hein? É, só coisa boa, eu nem posso comer o restante, então essa parte aqui eu já domino já. Mas Nilvânia, um abraço para você, obrigado por tirar sempre um tempinho aqui para o nosso programa, tá bom? É um prazer estar com vocês. Grande abraço. Se você está em casa agora, vá com calma. Procure um médico, faça exames. Eu todo ano faço. A cada 2 anos faço endoscopia, ficou nesse ano. Fiz exames agora e escolho um especialista por ano para fazer uma revisão. Esse ano vai ser o gastro. Inclusive já fiz uma reposição de probióticos. Agora estou no 3º mês. Os exames chegam semana que vem. Vamos ver se vão ter que suplementar D3, ver se eu tenho que fazer um pouquinho mais de exercício. Ah, mas isso é chato. Chato é ir para o hospital depois com uma doença. Chato,
A gente tem costume de orar para Deus, Pai, por favor, estou com dor de barriga. Mas orar para comer coisa certa não quer, né? Ah, eu tive que aprender com dor, não sou um grande exemplo. Mas estamos aí, na luta. Não é fácil, mas vai fazer. E olha só, no próximo quadro, a gente vai falar aqui com o João, está aqui, vai visitar. Você conhece o João? Parceiraço que da Novo Tempo, tem um quadro especial do Revista. Eu estou participando, Carolzinha também, fantástico. Será que eu me dei bem com essas perguntas? Você vai saber depois do intervalo, aqui no Entre Família. Estamos de volta aqui com Entre Família e eu quero começar esse bloco aqui já falando de uma novidade, porque nós temos aqui um convidado todo especial, porque, olha, a gente se sente honrado quando senta celebridades aqui no Entre Família. Seja muito bem-vindo, João Ferreira. Obrigado, Carol, mas não mereço João Paulo. tanto assim, viu? Ah, não, claro que sim. Celebridades são vocês, pô. Eu tenho total empatia de dizer isso aí pra você. Tá certo. Eu recebo. Muito bem. O João tá aqui para contar uma novidade pra gente, porque tem um quadro, né, que estreou ontem no Revista Novo Tempo, o quadro Empatia. Explica pra gente um pouco, porque quem sabe, quem tá assistindo aqui já viu. Você viu ó, o quadro? Viu como é que é um negócio apertado, hein, menina? Que aperta sem amarrar. É isso. Conta pra gente o objetivo desse quadro Empatia, João. Na verdade, o jogo da empatia, ele tem uma finalidade de colaborar, de ajudar projetos sociais desenvolvidos pela ADRA, né? Muitos de nós, e até eu mesmo, não conhecia alguns projetos que cantores ou apresentadores da Novo Tempo representaram. Porque se a Carol Félix ganhar o jogo da empatia, ela não ganha nada, mas o projeto que você está representando. Não, Isso mas que é o como assim? bacana. Ninguém me avisou nada? Que isso? Não, brincadeira, avisou assim, nada, tudo certo, é isso mesmo. E que legal, né? Porque, de fato, quando eu participei lá, inclusive o Cris também participou, né, de alguma rodada aí, a gente não sabe, vamos receber spoilers aqui juntos, tá? Eu quero spoilers aqui nesse programa aqui. Quando vem aqui tem que abrir o jogo. Já vou dar um, então. Então vai, abre o jogo. Um dos dois vai estar no jogo da empatia na segunda-feira. É na segunda-feira. Eu não vou contar quem é. Então vai ter que assistir, viu? É 18h45, é isso mesmo, 18h45 de segunda a sexta, o Revista Novo Tempo. E aí, as pessoas, o apresentador ou o cantor que ganhar vai aí destinar aí o valor a esse projeto específico. Mas conta um pouco pra gente de onde veio essa ideia, né? Porque é produzido ali para a revista, eu sei que vai de agora e vai até alguns meses à frente, junho, julho? São 20 episódios. 20, né? 20. Na verdade, isso foi uma ideia da produção do Revista, da Gabi Frontini, que é a diretora do programa, justamente com a finalidade de mostrar para as pessoas que é importante ter empatia e também mostrar para as pessoas projetos sociais que a ADRA faz, que muitas vezes nós não conhecemos, né? Então, surgiu essa ideia de trazer cantores e apresentadores da Novo Tempo para fazer essa brincadeira, mas, na verdade, o fundo de tudo isso é solidariedade. Esse é o ponto. E a pessoa que está assistindo a gente agora, não precisa esperar até o final, não, dos 20 episódios para você conhecer alguns projetos da ADRA, né? Não, ali no site da ADRA tem alguns projetos que a gente consegue conhecer, né? Sim, inclusive dividido por regiões do Brasil, né? Se você tem interesse de ajudar, e quando a gente fala em ajuda, Carol, a gente não está falando apenas em ajuda financeira. Você pode doar o seu tempo, você pode conhecer um projeto social que tem na sua cidade e falar, bom, eu vou ajudar. De alguma forma eu vou colaborar. Entra lá, então, em adra.org.br, que lá tem todas as informações, todos os projetos e todas as cidades que têm esses projetos que são desenvolvidos pela ADRA. Muito bem. Agora a produção falou que tem um videozinho aí, ó, para a gente conseguir ver aí um pedacinho dessa roleta, que não foi fácil, não. Que suador, gente. Que negócio é esse aí? Parece um monte de Bíblia. É desse jeito, não é fácil, não. Pode rodar aí. Enquanto vai rodando, a gente vai conversando aqui. Eu tenho áudio. Tem áudio aí também? E olha lá, o João começa aí com os participantes ali, né, João? Na verdade, foi muito bacana, porque a gente conhece o outro lado desses personagens. Né? Eu não vou lembrar de cabeça todos que participaram, mas você, Carol, o Cris Magalhães, Pastor Arilton, Pastor Fábio, Daniel Littke, aí uma galera aí também. A Ágata, o Wesley, o Samuel Loya do Vox, o Matheus Riso. Então foi uma galera assim muito legal, engajada e muito inteligente, porque realmente você falou uma coisa e responder perguntas que foram feitas ali em 30 segundos, tem que ter um raciocínio muito rápido e conhecimento. Por isso que foi legal, conhecer
o outro lado dos apresentadores e cantores. A gente brincou falando aqui que parece um bom de Bíblia, mas, na verdade, as perguntas foram a nível de conhecimento geral, gerais, né? e Bíblia também. E quem montou essas perguntas? Me fala aí, só para eu ir na mesa dessa pessoa conversar. Foi a Sara Rabit. É bom falar o nome. Depois você me passa o celular dela, Sim. WhatsApp. Que nada, Sara, é muito legal, né? Produzir um projeto como esse, porque não fica apenas, né, aqui no nosso mundinho, no nosso universo, mas a gente consegue ampliar as possibilidades e contribuir com outras pessoas. Então, às vezes, o João está falando aqui, é verdade. Você não consegue pegar, colocar a mão no bolso, fazer um Pix ou algo do gênero. Você pode, quem sabe, doar seu tempo, seu conhecimento para alguns projetos que são inusitados e muito legais. E se eu fosse você, eu torcia para mim, porque o meu projeto é muito legal, muito bacana. O projeto que eu representei ali no jogo foi um prazerzaço participar. Então, você não pode perder, viu? Hoje tem. De segunda... Não. Hoje tem. Hoje tem, Hoje né? tem, segundo episódio. Segundo episódio, às 18h45, no Revista Novo Tempo. João, muito obrigada. Eu que agradeço você, o Cris, parceiraço aí, a Patrícia, que é diretora do Entre Família, e a Maíra, que fizeram o convite. E aproveito aí e convido você às 18h45, no Revista Novo Tempo, Jogo da Empatia. Fechou, fechou. Bora lá torcer. E quem sai vencedor são as pessoas que são beneficiadas por este projeto. Olha só, o pessoal tá de casa falando bastante, é isso mesmo, produção? Bora lá, vamos sentar, vamos lá conversar. Vamos. Obrigada, João, até mais. Cris, é o seguinte, eu gostei de participar, mas deu um suadão, um negócio, um nervoso. Não, eu vou dizer um negócio. Só essas coisas assim mostram um pouquinho do desespero do ser humano. 30 segundos, você sabe daquilo ali. Um exemplo, eu sempre sonhava em casa, eu falava assim, como é que esse rapaz não sabe de um negócio desse? Esses não, games, essa né, que a pessoa que gente está assiste. participando não sabe dessa pergunta. Agora, minha senhora, meu senhor, você não sabe o que você tem 30 segundos, está na frente de uma câmera, é um jogo com todos os outros teus amigos apresentadores dizendo assim, você vai perder, olha aí, hein, quem vai ganhar. Então, tem uma certa pressão e você tem 30 segundos. Quando você está em casa, você lembra de quase tudo que te perguntaram. É desse jeito. Agora, e aí você vai para casa e fala, por que eu não respondi aquilo? Por que eu não respondi? Olha, que bobagem. E outra, conhecimentos gerais é muito aberto. Mas vou assistir você, porque eu ouvi dizer aí que você arrasou, Cris. Pastor, o pessoal não... Acho que essa informação ficou meio distorcida. Não, ele manda bem, tem memória, muito bom. E é o seguinte, nossa memória não falha quando diz respeito ao fato de que você é que manda nesse programa aqui. É claro, nesse ponto aí eu não esqueço, não. Eu esqueço muita coisa, mas não esqueço de você. Na tela, interações, então, para essa tarde, você está falando, vamos abrir o coração, meu filho. O que é isso? Fernando Jobs, opa, abrindo o coração aqui pra gente. Olha lá, Cris. Vamos lá. A maior decisão que eu tomei hoje foi trocar o relógio de pulso depois da matéria do Lucas. Está dando um bug aí aqui na minha cabeça. Tá dando bug. Você vê que, Tamo junto, você tira o cérebro da zona de conforto. Tamo junto. Rapaz, uma coisa tão simples. O que tem de gente hoje em casa com o relógio na mão trocada, vou te dizer. Mas é uma atitude simples mostrando que, querendo ou não, quando você vê um filho fazendo, às vezes, tomando uma decisão de uma profissão, que você não gostaria, é bem mais do que um relógio no outro braço, mas é um sinal de que você tem que dar tempo ao tempo para absorver isso aí. Igual o braço, até se acostumar com a ideia de que o outro tem uma vontade, tem livre-arbítrio. Doutora, você falou um negócio bem interessante, eu acho que é legal falar que você citou que a gente estava conversando. Sim. Dessa questão do... Tem a ver com o que você acabou de falar. Quando ele disse... Qual foi a palavra que o senhor usou? Que eu disse para quem? Da questão do filho, quando você cria uma expectativa. Sim, é para quem, né? Eu sempre faço essa pergunta, para quem, como você disse. O filho vai escolher tal área para fazer a faculdade. Não é isso que eu queria, você colocou aqui agora. Tá, mas essa escolha é para quem? Isso é bom para quem? Eu tenho sempre que ver isso, né? Eu estava conversando com o pastor aqui no intervalo, a respeito da pergunta que foi feita, que veio de casa, né? E esse relacionamento do menino de 19 anos com a mulher que é mais velha, que foi trazido, né? Eu tenho que ver isso, é bom para quem? A mãe, para ela, o pai, eles disseram, nós não gostamos disso e depois tivemos que pedir desculpas, né? Mas e para ele? Isso é muito subjetivo, nossas escolhas são subjetivas, estão baseadas nas nossas vivências, aquilo que eu sou, até mesmo quando a nutricionista trouxe, né? De eu conhecer, eu ter o conhecimento e mudar a atitude. É isso, né? Eu tenho o conhecimento e eu escolho se eu quero continuar comendo salgadinho ou se eu vou comer um brócolis,
Não é assim? Verdade. Não, mas são escolhas complicadas. Sim. Eu mesmo lá em casa, eu já falo pra criança que não tem pra quem. O que é que você tá falando? Que tá falando o quê, menina? Pega logo esse brócolis aí e come. Pronto, depois você resolve isso na sua cabeça. Vai lá, vamos de interação aqui nessa tarde. Depois vai ter que fazer terapia, tanto comer brócolis. A Lucivane abrindo o coração aqui pra gente, pastor. A questão é até quando vai comer o brócolis, né, Carol? Isso aí. Uma das decisões mais difíceis que eu tomei foi quando eu fui diagnosticada com uma doença sistêmica autoimune crônica. Por conta do tratamento e a própria doença ativa, meu cabelo caiu quase todo. Eu tive que tomar a decisão de cortar bem curto. Ele era muito grande e lindo. Até hoje eu não recuperei essa parte emocional que eu passei. Uau! E essas decisões, na verdade, é quase que você não tem decisão, né? Tipo, não tem uma decisão a ser Tem tomada. escolha, né? Você Você foi não uma levado mulher, ao isso. extremo. Você foi levado ao extremo, diante do extremo. Para uma Você mulher, tem poucas assim, alternativas. Poucas né? alternativas. Eu acho que esse é o ponto. E, Como é que você lida quando você é obrigado a tomar uma decisão difícil? então, eu tenho que primeiro ver as necessidades, como eu disse no começo, analisar as possibilidades e ver o impacto que ela vai ter no futuro, né? Que nem no caso, ela iria mesmo ficar sem cabelo. Né? E ao pouquinho você ir cortando, você já vai se adaptando com o novo, é mais fácil depois você aceitar, né? Ela está falando de uma questão de doença, mas quem sabe quem está assistindo a gente em casa teve que tomar uma decisão uma vez na vida, uma decisão que teve um impacto negativo para si, para os filhos, para a família. Às vezes a gente vive com essa culpa ou mesmo com essa dificuldade de lidar com esse resultado, né? As consequências, né? De tudo isso. Como é que a gente lida, vira essa chave, transforma a culpa em soluções e uma nova visão de mundo? É uma pergunta bem complexa, porque assim, por mais que eu analise as possibilidades, né, aquilo que eu tenho ali, porque quando eu tenho uma escolha, eu não tenho uma escolha, eu tenho várias. Por mais que eu analise a possibilidade, eu tome a minha decisão, não significa que eu tomei a decisão mais assertiva, né? O que eu posso fazer é como a neuro que estava dando a contribuição dela disse, o nosso cérebro tem essa neuroplasticidade para mudanças e eu escolher eu vi, poxa, tomei uma decisão errada, né, e ter a consciência e ter uma nova escolha, uma nova decisão. Não tem, por mais que eu falar, eu analisei tudo, analisei o ambiente, as necessidades, as minhas privações, tudo e tomei a melhor decisão. Mas pode ser que essa decisão foi melhor para agora, né? Mas para o futuro, não. Uma coisa que eu acho legal também é que a gente passou o programa todo falando de tomar boas decisões. Agora, um cérebro, a psique toda, o ser, a integralidade do ser, ele tem que lidar também com a possibilidade de errar. Sim. E depois seguir em frente para melhorar, né? Eu acho que uma da capacidade é você decidir seguir e mudar a partir do erro, porque somos falhos, né? Eu acho que compreendendo essa finitude, né? E o bom é a gente ter na mente também de, se for errar, é tentando acertar, né? Sim. Mas se caso em algum momento tomar más decisões, eu acho que creio que lidar com os erros, eu acho que é uma grande capacidade cerebral e do ser humano, né? Sim, quando eu falo das vivências, é justamente isso. Nas minhas vivências, eu não só tive acertos, eu tive muitos erros, né? Mas quando eu me conheço, por isso eu volto de novo, né? A importância de você fazer uma terapia, porque na terapia você tem o autoconhecimento, você adquire habilidades, né? Habilidades emocionais, habilidades comportamentais, habilidades sociais, assertividade, tudo que eu não nasço com isso, né? E diante de uma situação difícil, toda essa bagagem que eu adquiro no processo terapêutico, eu levo para minha tomada de decisão. Esse é o ponto, né? Centenas de formas de como não fazer. Pronto, Sim. você aprendeu. Por exemplo, você aprendeu que o programa Entre Família, você que está aí com a gente sempre, ou se não está a primeira vez que está chegando, já vai aprender já. Tem começo, meio e fim. Pronto, e é isso. Vai ter que lidar com isso. Eu sei, é uma decisão difícil para a gente também nos despedir de você, mas é o que a gente vai fazer agora. E o programa acabou. Muito obrigada, doutora, por estar aqui com a gente. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer recebê-la. Obrigada. E a nossa decisão agora é ouvir a palavra de Deus e saber o que Deus tem para nós, pastor. Isso mesmo, Carol. Obrigado, viu, doutora? Foi muito agradável a conversa.
Eu cheguei com Provérbios, durante o programa eu fui para Josué. Foi tomando decisões. Tá vendo como o ambiente influencia? Fui para João, né? Essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem, não errem, né? Mas se vocês errarem... Mas, Cris, eu acho que a sua fala final me levou para Lucas, tá? Lucas capítulo 15 é uma parábola muito conhecida, né? É uma parábola das mais conhecidas do cristianismo, a parábola do filho pródigo. Eu citei essa parábola em algum momento aqui, mas eu quero ler o verso 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Essa parábola, acho que você vai lembrar, é um filho que de forma inconsequente pede a sua parte na herança. Isso é uma afronta, né, para a questão cultural. O pai dá liberdade, concede. Esse filho vai, gasta tudo que tem. O pai tinha 2 filhos, né, tem um que fica em casa. E esse filho gasta tudo, perde, se vê numa situação deplorável, triste, e ele toma talvez uma das decisões mais difíceis que a gente toma na vida. Porque antes de uma tomada de decisão, a gente precisa ter o reconhecimento, a gente precisa avaliar. Essa decisão, essa avaliação foi tomada quando ele pediu a parte na herança. E na história nós percebemos que foi uma avaliação equivocada. E talvez eu estou falando para você hoje à tarde que já avaliou e foi equivocado. Você errou. E agora ele toma uma segunda decisão. Para mim ela é extremamente difícil, né? Não diria tão difícil ou mais, não quero fazer comparação, que a gente tem que fazer uma análise mais profunda aqui. Mas dizer assim: errei. É hora de voltar. É hora de me confrontar com aquele que me deu uma oportunidade. Quero falar de 2 formas aqui para você, tá? Primeiro, você cometeu erros, reconheça. Siga em frente como Cristo falou. Siga. Você terá uma outra oportunidade, e outra e outra. Agora eu quero analisar de forma espiritual. A gente sempre tem um pai que está sempre de braços abertos nos esperando. E ele não vai nos julgar por aquilo que fizemos. Ele não vai dizer assim: agora você está aqui, você... A parábola não descreve isso. Pelo contrário. O pai abre os braços, faz uma festa, diz: que bom que você voltou para casa. Você é meu filho. Não existe caminho tão longe que a gente vá, que a gente não possa voltar para os braços do Pai. E não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra seu coração. Nós do Entre Família desejamos que você tenha sempre, todo dia, uma nova oportunidade para tomar aquela decisão sábia. Obrigada, pastor. É isso aí. Você já sabe, né? Tá ligadinho, viu? Porque agora, acabando aqui o Entre Família, tá começando o quê? Vida e saúde com tema pra lá de especial, né, Cris? Verdade. Quem vai contar pra gente é Teru. Muito boa tarde, Teru. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Boa tarde para todo mundo. Olha, vocês viram que aqui eu estou rodeada por vírus, por representações do vírus aqui, coronavírus. Mas calma, eu já estou sem máscara, está tudo bem cuidado por aqui. Hoje a gente vai falar de sequelas pós-Covid. Então, um assunto muito interessante. A especialista vai nos contar quais são as sequelas mais comuns. Também vai falar um pouquinho sobre os tratamentos também mais indicados para essas sequelas. E a gente quer saber tudo e mais um pouco, então fica ligado. Além disso, ó, dá uma olhada no que eu estou vestindo aqui já no meu pé, ó. Tô pronta porque hoje é dia de acerte o passo por aqui, eu já tô animada para me mexer. Você aí de casa também coloca o tênis. Carol, Cris, pastor, quero ver todo mundo de tênis aí hoje, hein?
E o povo aqui é esportista, viu? Não brinca, não. Eu quero ver todo mundo junto comigo no Acerte o Passo. E a receita tá por conta desse assado maravilhoso de grão de bico assado. Olha que maravilha, gente. Gente, gostoso. Tomei a decisão aqui de visitar a decisão cozinha. tá tomada. Vou acertar Nós o passo. vamos continuar aqui no Vídeo Saúde Deu, Essa é uma isso? decisão assertiva. Podem chegar. Obrigada, Teru. Até mais. Até mais. É isso aí. Como é que tá a sua vida aí, minha filha? Como é que tá a sua casa, essas gavetas tudo aí? Hã? Tá uma bagunça? Tá pedindo socorro? Você quer um socorro? Pois amanhã você vai ter socorro. Tá igual a vida do pastor aí, tudo em caixas? Vamos desencaixotar esse negócio tudo aí, ó. Sheila Procópio, amanhã um programa para organizar a sua vida. Você tá entendendo? E a Sheila, eu vou te dizer, ela tem um quadro aqui, semanal. Agora vai ser um programa inteiro. Que é isso? Posso fazer uma pergunta, Carol? Vai lá. Se você tivesse que organizar os seus pensamentos de acordo com a gaveta das suas meias, como estaria a sua vida hoje? Hã? Eu mesmo, hein? Se você tivesse que Ai, organizar... terminou pesado demais o programa. Não, calma, tem solução. Amanhã você vai responder essa pergunta para ele depois do programa, entendeu? Você vai falar assim, tá tudo bem, tá tudo ok, agora eu já consegui dobrar as minhas meias na diagonal, Na triangular. diagonal e tal, você coloca aqui na axila, Colocar dobra, tudo vira... dentro de um copo de plástico e depois Porque recolher. ela é assim. A Sheila Procópio fala um negócio. assim. Mede com o joelho, pá, tá pronto, pendurou, não precisa secar, é amanhã. Joga no sovaco, vem, tira Porque pro ela lado, dobradinha no pega na sovaco, eu não perna. esqueci mais.